Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor para estarmos meditando nesta noite no tema Sonhos Despedaçados. Tema para essa noite, Sonhos Despedaçados. Então convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Capítulo 24 do Evangelho que escreveu Lucas, a partir do verso 13, o tema desta noite, sonhos despedaçados. E o texto da palavra do Senhor diz assim: todos encontraram? Já? Naquele mesmo dia, que dia está falando aqui? Aqui está falando o dia da ressurreição. Então, naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, um pouco mais tarde do que a hora que as mulheres foram no sepulcro e contemplaram o cumprimento das profecias que o próprio Cristo havia falado e que os profetas haviam falado, que a morte não teria domínio sobre ele. Então, naquele mesmo dia, é no dia da ressurreição, aquele mesmo dia da ressurreição. A ressurreição já havia acontecido pela madrugadinha, né? Ainda está bem cedo, mas o Senhor já havia acontecido o milagre da ressurreição um pouco mais cedo. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminhos para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o conhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa, e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco,
porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém. Feche seus olhos e faça mais uma oração pela mensagem nesse momento, dizendo: Pai Santo e Eterno Deus, ilumina nossa mente, para que possamos compreender o que Tu tens preparado, Senhor, para esta noite. Ilumina, abre a nossa mente, para que possamos perceber, absolver, aprender de Ti. Abre nosso coração, nosso espírito, para que esse entendimento, esse conhecimento, esta absorção, seja para a prática diária, a vivência, a experiência da fé, vivida no dia a dia, que possamos experimentar de Ti, na Tua palavra, e viver-a plenamente, em atos e frutos de vida eterna. Nos ajuda nesse momento em que estamos falando da Tua palavra, Senhor. Que Teu Espírito Santo ministre nesse momento. Usa este Teu servo para a Tua glória, somente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Claro, hoje é o domingo de Páscoa, na tradição cristã, ou da grande maioria cristã. Não vou falar diretamente sobre Páscoa, mas os acontecimentos que envolvem esta leitura, esta exposição, é claro que fala sobre Páscoa, está sobre o contexto daquele domingo tão especial. Quero corrigir só uma coisa que falei no iniciozinho, que não sabemos definir a hora desses dois caminhantes a caminho de Emaús, se era manhã ou pela tarde. Supõe-se ser pela tarde, porque a distância entre Jerusalém e Emaús, a distância era curta, apenas 60 estádios, e quando estavam chegando lá, o dia já declinava. Então supõe-se ser à tarde, né? À tardinha, que o dia já declinava, e não pela manhã, como falei no início. Quero só corrigir um pouco. Não vamos falar diretamente sobre Páscoa, embora observo com tristeza as datas fundamentais do cristianismo se tornou apenas um festival gastronômico. Como afirma Dr. Russell Shedd, as datas principais do cristianismo se transformou tão somente em festivais gastronômicos. Natal, Páscoa, estamos preocupados apenas quase que com o nosso almoço de Páscoa, o almoço, jantar de Natal, as comidas típicas, na Páscoa com os chocolates, com as guloseimas. Estamos apenas preocupados com isso, ou pelo menos a grande maioria cristã preocupa-se apenas com festivais gastronômicos, com as comidas. Esquecemos do principal alimento. Esquecemos por que essa data existe, por que ela é lembrada, comemorada como um memorial eterno. Embora nós, evangélicos, não tenhamos um dia especial de Páscoa, mas sempre que nos reunimos, comemoramos a Páscoa. Não, e não precisa nem ser aos domingos.
Sempre que nos reunimos, comemoramos a nossa Páscoa, que fala da morte de Cristo no Calvário, que morreu para a nossa justificação, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos, e há de nos buscar a igreja para a nossa glorificação. A cada encontro, a cada pregação, a cada canção, a cada momento evangélico, nós estamos sempre lembrando disso. Então não precisamos de uma data X no calendário para comemorar a Páscoa. Já comemoramos numa sequência de nossa caminhada da fé. Esse é o domingo, vamos dizer assim, o domingo pascal. Era o domingo pascal na tradição judaica, né? Minha Páscoa judaica é na sexta, não é no domingo. É no sábado e não no domingo. Mas estamos aqui no que a tradição cristã chama de domingo pascal. Domingo da ressurreição. E eu pergunto a você, quantos sonhos você já fracassou? Quantos projetos de sua vida já deram errados? Quantos desejos que você não alcançou? Quantas metas e propósitos que você estabeleceu e que não chegou lá, não chegou no cumprimento? Quantas coisas você fez na vida, ou planejou, ou imaginou fazer, desejou fazer, sonhou fazer, e essas coisas não se realizaram? E como você se sentiu? E como você se sente? Estou falando isso para que você se reporte para o espírito desses dois jovens, desses dois discípulos, a caminho de Emaús neste domingo. Esses dois jovens estavam retornando, é mais do que uma metáfora, não estava apenas retornando para Emaús, eles estavam entregando os pontos, como quem entregou os pontos. Como quem fez uma caminhada inútil, como quem sonhou com sonhos abstratos, como quem desejou algo que não tinha nenhuma significância, como quem construiu no patamar nenhuma parede sólida. Eles estavam abandonando a caminhada, retornando à sua vida medíocre, estavam voltando à mediocridade de suas vidas. Tudo foi um sonho, foi um devaneio, foi uma ilusão, foi uma utopia cristã. Eles faziam parte de um grupo que estiveram em volta de um jovem de 30 anos, que com as suas palavras estava transformando, estava trazendo uma visão completamente nova, estava transformando corações. Eles fizeram parte então daquele grande grupo que seguiram aquele jovem que tinha palavras poderosas, aquele jovem que através de atos poderosos havia feito coisas e fenômenos que nunca em Israel ninguém havia visto. Aquele jovem que tinha projetos, que falava sobre um reino eterno, um reino de glória, uma nova vida, uma nova existência. Aquele jovem que descortinava os céus, descortinava a glória diante deles. Aquele jovem que se dizia filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Fizeram parte daquele time, caminharam com aquele grupo, foram juntos com aquela família, eles comeram juntos, caminharam juntos, sofreram juntos, sentiram a poeira dos caminhos. Porque quero lembrar a vocês que o grupo de Cristo não era apenas os 12. Os 12 era o grupo, vamos chamar assim, a tropa de choque, era o colégio apostólico. Havia outros irmãos em torno. Os 12, desses irmãos em torno de Cristo, Jesus escolheu 12. Esse fazia parte do grupo misterioso, aquele grupo sem nome, aquele grupo que apenas um e outro aparece no transcorrer, na progressão do Novo Testamento. Esse jovem construíram todo um sonho em torno de Jesus.
todos os planos, desejos, mas parece que não passou de uma utopia. Tudo veio abaixo quando, naquela madrugada de quinta para sexta, um grupo de soldados do templo, capitaneados por Judas Iscariotes, após aquela ceia tão transcendental, aqueles momentos transcendental naquela ceia, onde Cristo falou palavras tão profundas, jamais ditas, aquele jovem foi preso, manietado, amarrado, cuspido, arrastado pela cidade, arrastado de um lugar para outro, abandonado pelos seus mais íntimos colaboradores, pelos seus mais íntimos discípulos, abandonado, torturado, cruelmente torturado, que o texto de Isaías 53, falando sobre essas torturas, vai dizer que ele foi moído pelas nossas transgressões. Aquele jovem foi surrado ao extremo, levado pela cidade, obrigado a carregar a própria cruz, por uma grande parte do caminho, levado ao Monte da Caveira, que é o significado de Gólgota, caveira. Foi levado ao Monte da Caveira, ali entre dois ladrões, uma infâmia, algo indigno. Fizeram tudo isso para causar uma humilhação suprema àquele jovem, extremamente humilhado, ali despido, seminu, crucificado, tendo em sua cabeça uma coroa de espinhos, o corpo moído pelas pancadas dos soldados romanos. Teve ainda furado o seu lado por um soldado. Quando teve sede, deram-lhe vinagre para beber. Eles viram aquele jovem, seu líder, morrer na cruz. Uma morte infame, uma morte maldita, porque a palavra diz: maldito era quem morresse na cruz. Ele se fez maldição, foi levantado na cruz. Passou-se sexta, sábado, domingo, todos aqueles projetos, aquele sonho de reino de Deus, de vida nova, de nova existência, parece que veio abaixo, parece que foi ilusão, não significava nada. Na cabeça desses jovens foi um grande filósofo, era um profeta poderoso em atos e palavras, mas morreu como um homem qualquer, padeceu ali na cruz. Quando retirado da cruz, era um cadáver, sepultado no túmulo emprestado, porque era pobre e não tinha túmulo. José de Arimateia, que emprestou o túmulo de sua família para serem colocado o seu corpo. E aqueles jovens estavam desiludidos, desencantados com Jesus. Seguir Jesus foi uma ilusão. Seguir Jesus foi uma utopia. Foi tudo um fracasso. É a história de um fracasso, de um jovem cheio de ideais, que aos 33 anos foi duramente torturado e crucificado no Calvário. E assim eles caminhavam, haviam abandonado o colégio apostólico, abandonado seus sonhos estavam despedaçados, voltavam para Emaús, para a sua vida medíocre, para a sua vidinha mais ou menos, porque na cultura judaica não havia solução para a morte, não havia, chegou o fim, chegou no limite da existência, a morte é o limite, é o fim de tudo, tudo
A morte torna tudo finito, acaba com todas as progressões, projeções. Morreu, acabou. Assim eles seguiam, com esses pensamentos. O interessante é que eles estiveram juntos, ainda no colégio apostólico e junto com os outros irmãos. Foram testemunho das mulheres que chegaram e falaram que viram coisas maravilhosas, foram no sepulcro, não encontraram o corpo de Cristo e disseram que viram a visão. Mas veja o pensamento chauvinista, né? O pensamento machista, ainda presente nesses homens, que eles disseram, são mulheres, né? Mulheres. Sabe que mulher é acostumada a ver coisa, né? Mulher vê coisa onde não tem, né? Chegaram dizendo que não encontraram o corpo de Cristo, mas sabe como são as mulheres, né? Vive vendo coisas. E não sou eu que estou dizendo não, irmão, isso era o pensamento. Era o pensamento chauvinista, machista, né? E as mulheres foram lá no sepulcro, chegaram dizendo que viram. Mas tu sabe as mulheres como são, né? Você sabe. E eles foram testemunha que os próprios Simão, Pedro e João foram lá contemplar. O interessante é que, falando sobre essa parte, João, o evangelista, vai dizer que ele creu, sem saber no que exatamente, mas creu. Assim esses jovens voltavam para a sua vida medíocre, com sonhos despedaçados, abandonando a caminhada. E quantas vezes você não já se encontrou assim? Quantas vezes nós já não nos encontramos assim? Parece que tudo deu errado. Parece que foi tudo um sonho, um devaneio. Ou como dizia Shakespeare, um sonho de uma noite de verão. Parece que foi tudo uma ilusão, uma utopia. Quantas vezes nós nos sentimos assim, fracassados, angustiados, nos sentimos derrotados. Mas então, irmãos, a beleza desse texto é que alguém vai entrar em cena. Alguém entra em cena. E esse alguém é transcendente, porque ele não vem correndo pelo caminho. Ele não está num ponto, eles estão numa estrada, caminhando a pé, entristecidos, angustiados, empobrecidos espiritualmente. E não é alguém que chegou e disse, espera, deixa eu chegar até vocês. Não, alguém transcendente entra nessa história, porque ele simplesmente aparece entre os dois ali. De repente, ele pensou, de onde surgiu esse cidadão aqui? De onde veio esse camarada? Ele disse, mas o que é isso que vocês vão discutindo aí, vão conversando pelo caminho? E ele disse, aparece de repente, e esse camarada estava onde? Você estava onde? Em Marte? Estava em Júpiter? Será que você é o único judeu que não sabe o que aconteceu? É como se chegasse alguém aqui entre nós e dizer, que semana foi essa que comemorou-se? Que semana é essa que comemorou-se? Você não sabe não? Semana Santa, né? Não é dito Semana Santa? Ou vocês são únicos cristãos que não sabem que essa semana se comemorou a dita Semana Santa. É como se dissesse, será você o único judeu que não sabe dos últimos acontecimentos? E Jesus parece que tem um jeito de quebrar a nossa, né? Jesus tem um jeito assim, todo Cristo, né? Jesus, ele tem um jeito todo Cristo, né? De chegar e quebrar assim as nossas mais severas conclusões, né? Nós estamos fechados em nossas conclusões, em nossas construções, em nossas temáticas, e Jesus chega e ele tem um jeito assim, todo Cristo, e nos quebra, e simplesmente fala, quais? Não é? E quebrou aqueles homens ali, quais? O que é que está se passando aí? E eles vão responder com tristeza, né? Ele responde com tristeza, de Jesus, a gente está falando de Jesus. Você não ouviu falar de Jesus não? Jesus, o Nazareno, um profeta poderoso. Notem, irmãos, que eles só estão falando, todos os verbos, todas as colocações, todos os enunciados desses homens estão no passado. Deus na vida dele está no passado, é só no passado.
É como se nós aqui pensássemos em Deus apenas no passado. Não, Deus é aquele Deus lá de Moisés, que abriu o mar vermelho. Não, Deus que fez o sol, que a gente sabe que hoje não é o sol, a gente sabe que foi a terra, né? Que fez parar o tempo para Josué vencer a guerra, que fez isso, que fez aquilo. É como se o nosso Deus estivesse só no passado, como se não agisse hoje, como se não fosse capaz de transformar hoje, como se não estivesse presente hoje. É como às vezes, não, um Deus de longe, um Deus lá. Eu gosto muito daquela canção que diz, né? Aquela canção que fala que vejo a tua mão, não é? Que das estrelas, que não és um Deus que está só nas estrelas, mas eu sei o sentido do Natal. Gosto muito daquele hino, porque diz que é um Deus, não é um Deus que está lá, mas um Deus que está aqui perto, é um Deus conosco. E é maravilhoso o Novo Testamento, porque vem justamente dizer isso, que esse nosso Deus é um Deus perto, né? É um Deus pertinho. Lá o Salmo 16 vai dizer, né? Nosso Deus está conosco, projetado em nós, como uma sombra. É um Deus que se projeta em nós, como uma sombra. Cristo está conosco. Cristo vai dizer no final do Evangelho que escreveu Mateus capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. Deus, esse nosso Deus, Ele está aí. Onde é que está Deus? Onde é que Deus está aí? Está aí, está aqui com você, está pertinho, está conosco. Deus está aí, ó. Olha aí de lado, ó Deus aí do teu lado. Deus está aí do teu lado, irmão. Olha Deus do teu lado, Deus está aqui conosco, está aqui pertinho. Não é um Deus distante, não é um Deus alheio, não é um Deus lá, não é um Deus metafórico, não é um Deus nas estrelas, é aqui, conosco, todos os dias da vida. E aqueles homens estavam pensando num Deus assim, longe no passado. Ah, Jesus, varão, poderoso em palavra, e as nossas autoridades entregaram, e Ele foi crucificado, e já é o terceiro dia, nada aconteceu. A gente pensou que o mundo ia se acabar, terremotos, furacões, coisa, e nada aconteceu, nada. Tudo do mesmo jeito. Roma está aí, os imperadores estão aí, Herodes está aí, está tudo do mesmo jeito. Tem umas mulheres que foram lá, que sabem, né? Mulheres. E Jesus olha para eles, e eu agradeço por esse olhar, que Jesus tem um jeito de olhar, todo Deus. Jesus tem um jeito de olhar todo Deus, que Ele olha cheio de compaixão pela nossa incapacidade de crer. Vocês sabem qual é o maior trabalho que Deus tem em nós? Qual é a maior dificuldade que Deus tem conosco? É que nós sejamos capazes de vencer o medo. Porque o contrário de fé não é incredulidade. O contrário de fé é medo. E todo o trabalho de Deus na Bíblia é para que a gente vença o medo. É por isso que um teólogo contou e registrou que 366 vezes a Bíblia diz: não tenha medo, eu estou convosco, não tenha medo, eu estou convosco. Então Deus tem todo esse jeito, Jesus tem todo esse jeito, Deus, de olhar para nós. E sabe como é que Deus olha para nós? Olha profundamente, né? Diz, ó, nécios, principiantes, catecúmenos, inexperientes, sem sabedoria, crianças, né? Ó, nécios e tardios de conhecer o que as Escrituras, os profetas falaram sobre Ele, que era o próprio Cristo, né? Não convinha que o Cristo padecesse e sofresse. Então Jesus faz algo extraordinário, que eu fico, quando leio essa passagem, eu fico sempre extraordinário com a experiência que esses dois homens tiveram. Jesus pega a Bíblia
Jesus não pegou sonho de ninguém, não. Jesus não pegou experiência de ninguém, não. Jesus não pegou revelação de ninguém, não. Jesus não pegou pinote santo, atos proféticos, escambau de ninguém, não. Jesus pegou a Bíblia e vem cá. E começou por Moisés. Quais foram os livros que Moisés escreveu? Gênesis, Êxodo, Levítico, bora? Números, Deuteronômio. Começou lá de Moisés, lá do Gênesis, porque Jesus já aparece em Gênesis 3,15, o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Começou por Moisés, passando por todos os profetas, e ali fez um estudo bíblico. Esses homens estiveram ali, caminhando, um estudo bíblico, onde o próprio Cristo fez a interpretação do texto que falava sobre ele. Pense em uma coisa maravilhosa, você vir para a igreja e ter um estudo com o próprio Cristo, vir numa quinta-feira, um dia de estudo, e ter um estudo com o próprio Cristo, interpretando na palavra o que a palavra dizia sobre ele. Eu só olho aqui, e quando foi explicando, e naquela explicação o caminho foi curto, porque eles continuaram andando, né? Jesus foi mostrando nas escrituras, e eles foram andando, e quando pensou, já tinham chegado na aldeia. Ele fica conosco. É daí que criaram aquele hino, né? Fica conosco, Senhor, né? Que teologicamente é errado, porque Ele está conosco, né? Então, fica conosco, jante conosco. Eles ainda não tinham percebido que era o Cristo, e Jesus aceitou, ficou com eles, e ali, com um visitante é dado sempre a honra de partir o pão, fazer a oração. E quando Jesus tem um jeito todo de compartilhar, né? Jesus é todo compartilhamento. Quando Jesus parte o pão, naquele jeito de Jesus partir o pão para dar graças, eles reconheceram que era Jesus. E como Jesus é um ser transcendente, na frente deles, como um filme de efeito especial, eu assistia muito quando criança, os Thundercats, né? Só quem é velho como eu sabe, né? E tinha lá tem gente aí que assistia também, né? Não estou só, né? E tinha lá o Tiger, né? Quem se lembra do Tiger? Que ele ia desaparecendo, né, aos pouquinhos assim, né? E eu sempre, quando lia esse texto, quando eu era pequeno, não, paciência, né? Quando eu era mais jovem, pequeno não, paciência, né? Quando eu era bem mais jovem, eu sempre, quando lia esse texto, eu imaginava Jesus assim, desaparecendo, como naquele efeito, né? E Jesus, de frente dele, desapareceu. E eles ficaram ali inquietos, agora os olhos deles estavam abertos. O medo foi embora, porque a fé se manifestou em seus corações. O medo foi embora. Caminhar pelas estradas da Judéia à noite, olha, é perigo. Não havia luz elétrica, não havia policiamento, não havia nada. Era pedir para ser assaltado. Mas eles não tiveram medo da caminhada, não tiveram medo do escuro, não tiveram medo dos prováveis assaltantes, não tiveram medo de nada. Eles simplesmente disseram: não ardia no coração quando ele nos expunha as escrituras? Não ardia? E voltaram, porque eles tinham que contar essa novidade. Quem tem Jesus não fica só para si, né? Quem recebe Jesus, quando Cristo se manifesta na nossa vida, a gente não guarda num baú secreto, a gente quer falar para todo mundo: Jesus apareceu para mim, Jesus me salvou, Jesus foi uma maravilha na minha vida. Olha, eu quero contar o que Jesus fez comigo. Quando Jesus aparece na nossa vida, a gente não se guarda para nós queremos anunciar para o mundo. E eles saíram e foram ao colégio apostólico. Eles estavam reunidos, e quando estavam justamente falando sobre a ressurreição de Cristo e dizendo: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão Pedro. E eles chegaram naquela hora, exatamente. Jesus aqui restaurou os sonhos despedaçados daqueles discípulos. Aqueles que no começo da leitura, eles eram homens de sonhos despedaçados.
profundamente amargurados, entristecidos, achando que tudo não passou de uma utopia, de um sonho, de um devaneio. Agora era um fato concreto, convicto: Jesus ressuscitou, venceu a morte e voltará para buscar a sua igreja. Finalizo 3 coisas nessa conclusão. Se você estiver passando por uma situação dessa, se você estiver passando por um momento de frustração, de decepção, de angústia, de tristeza, de mágoa, de fracasso, 3 coisas que você deve fazer para restaurar o vigor da sua fé. Primeira coisa que você deve fazer é voltar-se para as Escrituras. Não vá procurar solução dos seus problemas em manifestações, em experiências, em livro de autoajuda, em coisas aqui e ali. Volte-se para a palavra de Deus, uma vida devocional. Retorne. Nenhum avivamento, nenhuma transformação de vida registrada na Bíblia aconteceu sem que primeiro voltassem à palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus, ame-a, leia, alimente-se dela, estude-a, viva plenamente na sua vida, para que você possa compreender o plano de Deus na sua vida. Porque no plano de Deus até os nossos fracassos têm propósitos, como foi dito nessa noite por Mauricéia. Todas as coisas, irmã Mauricéia, todas as coisas cooperam para o bem de todos. Todas as coisas cooperam para o bem de todos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, saiba que até nos seus fracassos, até nas tragédias, nas tribulações, nas aflições, Deus está trabalhando na sua vida. Não é do jeito que eu quero. Eu não queria passar por aflições, irmão. Eu não queria passar por sofrimento. Mas o que eu devo aprender é que nas minhas aflições e sofrimentos há um trabalhar de Deus. Isso, oh glória de aleluias. Segunda coisa que você deve fazer, se você estiver experimentando um momento psicológico, espiritual que esses homens estavam enfrentando, primeira coisa é voltar-se para as Escrituras. A segunda coisa é ter uma intimidade com Deus. Convide Deus para a intimidade da sua vida. Como foi que esses homens convidaram Jesus para a intimidade da sua vida? Convidaram para ficar para janta, para jantar com eles, para pousar em sua casa. Ninguém convida outra pessoa para comer na sua casa que você não goste, né? Nós não convidamos pessoas. As pessoas que não gostam chegam, né? E a gente diz: mas rapaz, só chega na hora do almoço. Esse camarada só chega na hora da janta, do almoço. Parece que coisa, rapaz, não é? Mas nós convidamos de bom grado quem nós gostamos. Quem nós gostamos, a gente prepara até uma janta, um almoço especial, e a gente convida: rapaz, vem na minha casa. Digo: vem, Wanda hoje fez um feijãozinho lá, refogado, né? Fez uma bistecazinha, né? Se bem que agora a gente tem que comer lá na casa de Sherme e Elisa, né? A gente está aí aparecendo só na hora da janta lá, a gente aparece. Não, vem visitar. Então, a gente convida quem a gente gosta. Convide Jesus para a intimidade da sua vida. Convide Jesus para a intimidade do seu lar. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. Então faça de Jesus alguém íntimo de você. Como é que a gente faz Jesus ser íntimo da gente, hein? Como é que a gente faz? Com oração, com jejum, com vida piedosa. Faça de Jesus esse companheiro de caminhada, esse amigo íntimo, a quem os nossos amigos íntimos, o que é que a gente faz? A gente confia nossos segredos, né? A gente confia nossas dores,
A gente procura um amigo íntimo para a gente contar um projeto que a gente tem, né? Um sonho, algo que a gente quer construir. A gente procura aquele amigão e a gente diz: eu estou pensando em fazer isso. Faça isso com Jesus, né? Conte primeiro a Jesus. Conte primeiro a Ele. Faça melhor. Antes de você planejar, fale primeiro com Jesus, para que Ele planeje junto com você. Ou para que Ele te mostre já o projeto pronto. Terceira coisa, se você estiver passando por essa situação de angústia, tristeza, sentimento de fracasso, decepção. Terceira coisa, trabalhe para Deus. Perca o medo, trabalhe para Deus, né? Esses homens, percam o medo e trabalhe para Deus, e arregace as mangas. E se você se voltar para as Escrituras, que foi a primeira coisa, se você fazer de Jesus o íntimo na sua vida, o terceiro ponto, a terceira coisa é natural. Você vai procurar fazer algo para Jesus, você vai trabalhar, você vai agir, você não vai ter tempo para estar perdendo tempo com bobagens, com especulações. Mas você vai trabalhar para Jesus, você vai fazer alguma coisa, não tem que fazer algo para Jesus. Eu vou falar de Cristo hoje para alguém, eu vou anunciar que Ele ressuscitou, eu vou fazer isso, eu vou estar junto. Se buscou na palavra, se fez Jesus seu íntimo, você não vai conseguir viver longe da igreja. A primeira coisa que esses homens fizeram, o que foi? Procurar a igreja, né? Estar junto da igreja, trabalhar com a igreja, viver com a igreja. Deus criou um povo para viver juntos, para adorar juntos, para esperar juntos, não para vivermos solitário. Então, terceira coisa, viver em comunidade, trabalhar para Jesus. Vamos fazer isso. E veremos que até nos nossos fracassos houve um trabalhar de Deus. Nesse dia em que a grande tradição cristã comemora uma Páscoa, lembrando apenas das comidas, dos presentes, brincadeiras, tradições, algumas tradições de ovos pintados que já nem se sabe o significado, nem como começou. Mas a verdadeira Páscoa é saber que naquele dia, o Jesus que foi crucificado, ressuscitou, porque a morte não tem domínio sobre ele, ressuscitou vencendo o último inimigo que é a morte, ressuscitou, morreu para a nossa justificação, e está na glória celeste, sentado à direita de Deus Pai, onde virá julgar os vivos e os mortos, está na glória para a nossa glorificação. Esse Jesus transforma nossos sonhos despedaçados em vitórias celestiais. Basta que façamos uma coisa, que a Bíblia nos ensina: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Vamos dizer juntos? Vamos ficar de pé e encerrar esta mensagem dizendo este versículo? Todos juntos em uma só voz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais Ele fará. Ele fará teus sonhos despedaçados serem vitórias celestiais. Amado e querido Deus, só Tu, Senhor, para transformar as nossas realidades. Tu és o Deus que transforma, és o Deus que nos regenera, és o Deus da nossa salvação. Por isso, Pai, nesta noite, lendo esta passagem das Tuas sagradas Escrituras, onde restaurasse, Senhor, a fé, o ânimo, a coragem, a vida daqueles servos, contemplamos isso nesta passagem e colocamos a nossa vida, nossa igreja, nas Tuas mãos, Senhor. Restaura os que precisam de restauração, transforma, Senhor, toda e qualquer, Senhor, sentimento de fracasso, de tristeza,
transforma-os, Senhor, em energia para o labutar do Evangelho, para o viver na graça, para o proclamar da Tua palavra. Ó Pai amado, nós Te agradecemos pelo que ouvimos, e mais uma vez depositamos em Ti os nossos clamores e os nossos pedidos feitos nessa noite, e já Te agradecemos pelo Teu agir, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.